Na aula passada, nós começamos a ver os investimentos. Se eu não me engano, a gente parou, a gente viu, né, qual era a diferença entre guardar dinheiro, poupar e investir. Vimos os fatores, né, que envolvem a escolha de investimento. Entre eles, nós temos, eu até copiei aqui, ali no quadro, né? Eu tenho que escrever aqui porque é a remoto. Lembra lá da aula de administração que eu falei dos 3 fatores? Quais são os principais fatores quando você vai investir? É a rentabilidade, o risco e a liquidez. A rentabilidade e o risco são fatores diretamente proporcionais. Então, quando a rentabilidade é alta, o risco também é alto. Quer dizer que quanto mais rentável o investimento for, maior o risco atrelado a ele. Então, quanto mais um investimento trouxer de retorno, maior o risco atrelado a ele. E o contrário também é correto. Ou seja, quanto menor o risco, menor a rentabilidade. São grandezas diretamente proporcional. Quando uma sobe, a outra sobe. Quando uma desce, a outra desce. E a liquidez, ela é inversa às outras duas. Isso quer dizer o seguinte, que quando a rentabilidade é alta, a liquidez é baixa. E o contrário também é correto. Quanto menos rentável o investimento for, maior a liquidez dele. Exemplo, poupança. A poupança é um investimento que tem uma rentabilidade baixíssima, né? Baixíssima. Hoje está rendendo 70% da Selic, mas a liquidez é altíssima. Você consegue resgatar a qualquer momento. Então, assim, rentabilidade baixa, liquidez alta. Então, são grandezas inversas. O Bitcoin, eu não sei te dizer, porque assim, eu não invisto em Bitcoin e eu não entendo. Até agora, eles não são considerados em investimentos, né? É considerados aplicações, mas ainda não estão. A B3 ainda não classificou ainda como investimento. Está para ser classificado ainda como investimento. Criptomoedas, sim. Existem algumas criptomoedas no mundo e o Bitcoin é a mais comum, é a mais conhecida. O risco é alto. Mas tem que ver isso daí, né? Tem que ver porque o Bitcoin ele ainda não é considerado como investimento. Entendeu? Ele ainda não é considerado como investimento. A B3 está para considerar ele como investimento, mas é uma modalidade, né? Aí é igual o mercado de opções. O mercado de opções não é considerado investimento. Eu falei para vocês na aula passada sobre o mercado de opções. Você tem, é como se fosse não diria sorte. Por aí. Mas o mercado de opções não é igual o criptomoedas. São duas coisas completamente diferentes, né? São duas coisas completamente diferentes. Mas o risco é altíssimo. Risco é altíssimo, rentabilidade também é alta, né? Eu só não sei dizer essa questão da liquidez. Porque eu não parei ainda para estudar profundamente esse mercado aí de criptomoedas. Mas eu sei te dizer que eles não são considerados em investimentos pela B3 brasileiros. Aí vamos aqui. Eu falei sobre isso, né? Que a maioria dos investimentos pode ser considerados em 2 grupos, em renda fixa e em renda variável. Falei na aula passada sobre o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Eu acho que eu parei aqui, nesse slide, que é o que são investimentos em renda fixa. Os investimentos em renda fixa, eles são recomendados
para aqueles investidores que buscam certa previsibilidade na rentabilidade das aplicações, com taxas e prazos definidos no ato de contratação. Eu falei para vocês, eu fiz com vocês em aulas passadas, eu acho que na aula de administração financeira, logo no começo da disciplina de administração financeira, eu fiz um teste com vocês, que é o teste de Suitability, que é o teste do investidor, para saber o perfil de investidor de cada um. Se era conservador, se era moderado, se era agressivo. Vocês lembram que eu fiz esse teste com vocês? Conservador. Os tipos, né? Moderado. E o avançado agressivo. Avançado ou agressivo. Vocês são tudo moderado, né? Aí, ó, o conservador, ele é um tipo de investidor que está mais para renda fixa, tá certo? A renda fixa, a gente pode dividir a renda fixa em 3 graus, de risco, né? Porque aqui não... Deixa eu ver se eu... acho que... Deixa eu escrever aqui. Ó, o risco da renda fixa. Depois eu volto para o outro slide. Ó, a renda fixa ela pode ser considerada em 3 graus de risco. Os investimentos mais seguros são aqueles atrelados, são os do Tesouro Direto. São os investimentos mais seguros. Por que são os investimentos mais seguros? Porque você está emprestando dinheiro para o governo. Quando você compra um título Tesouro Direto, seja Tesouro Selic, IPCA ou prefixado, você está emprestando dinheiro para o governo. E o governo é a última instituição do país a quebrar. Depois que quebra todas as empresas, é que quebra o governo. Em última instância, se o governo precisar, ele sempre paga. Se precisar imprimir dinheiro para pagar a dívida, ele imprime e paga. Então, assim, o governo é a última instituição a quebrar. Depois que quebra todos os bancos, todas as empresas, é que o governo quebra. Então, assim, em questão de investimento, é seguro. Por mais que a dívida esteja altíssima, e se o governo imprimir dinheiro, ele vai causar inflação, mas mesmo assim, se surgir uma recessão enorme, uma dívida enorme, e o governo precisar quitar as dívidas, ele imprime dinheiro para poder pagar. Então, assim, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro. E aí, a gente pode classificar também os investimentos que têm cobertura do FGC, e os que não têm. Esse é o risco da renda fixa. Aí, entre os investimentos que têm cobertura do FGC, a gente pode colocar a poupança, os CDBs, né? Os CDBs, RDBs, as LCIs, LCAs e as letras de câmbio. São os mais comuns. São esses os investimentos que têm cobertura do FGC. E dos que não têm, nós temos os CRIs, os CRAs, as debêntures e os fundos de renda fixa.
Então, são esses. Quando você vai investir na renda fixa, falando aqui em questão do perfil do investidor, o investidor conservador, ele só vai investir basicamente nesses dois tipos de investimento. O Tesouro Direto, né, e os que têm cobertura do FGC. Mas aí, cabe considerar também que mesmo o perfil conservador, ele pode ter até 20% de investimentos um pouco mais de risco. Então, ele pode investir, não é que ele não possa, ele pode investir em investimento com maior risco, como um CRI, como um CRA, como uma debênture, como uma renda fixa, e até investimento em renda variável, como ações, né? Ações, ETFs, né? Enfim, fundos imobiliários, ele pode investir, mas é um percentual bem pequeno, no caso do conservador. O moderado, ele já vai mesclar mais, ele já vai buscar uma maior rentabilidade. Lógico, assumindo mais risco, né? Então, se ele quer mais rentabilidade, ele vai assumir mais risco. Então, quanto rendem os títulos de renda fixa? Esses títulos, eles costumam ter 3 tipos de rentabilidade. Nós temos a pós-fixada. Geralmente, essa rentabilidade pós-fixada, ela ou é atrelada à Selic ou ao CDI, né? E pode ser também ao IPCA. A gente tem essas 3 modalidades na pós-fixada. Pós-fixada. Tem a Selic, o CDI e o IPCA. Aí tem... aí tá aqui, IPCA, né? E tem também a pré-fixada. A pré-fixada, ela está atrelada a uma taxa, né, pré-definida. Então, quando você investe em uma aplicação pré-fixado, você já sabe desde o começo que ela vai render aquele percentual. Eu até na aula passada, na aula de administração, falei para vocês que deve-se tomar cuidado com investimentos pré-fixados, seja de qualquer tipo, CDBs, tesouro pré-fixado, deve ter cuidado com investimentos pré-fixados. Por quê? Porque eles possuem alta volatilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a taxa Selic subir, se a inflação subir, você pode perder dinheiro, não perder dinheiro, mas deixar de ganhar dinheiro com aquele investimento. Por exemplo, eu até citei na outra turma. Por exemplo, no começo do ano, a Selic estava 2%. No começo desse ano, estava 2%. Menor patamar da história. E Pedro, eu investi no CDB no começo do ano, eu acho que eu coloquei uns 4 mil. E no CDB que rendia, se não me engano, 6%. 6% prefixado. Né? A Selic estava 2%. E eu investi nesse CDB aqui 6%. Na época, era um excelente investimento, que estava rendendo 4% a mais de Selic. Se eu não me engano, a data de investimento desse investimento é abril de 2022. Então, eu investi no começo do ano, né? Eu digo, não, daqui para abril de 2022, eu acho que não vai mudar muita coisa, né? Pensando eu. Quando chega, o mês passado, Selic 6,25%. Estou perdendo esse investimento. Investimento 6%, a Selic aumentou 6,25%, estou perdendo para a Selic. E a Selic é a taxa básica. E a tendência da Selic é só aumentar. Tem economistas que falam que a Selic, ano que vem, vai estar dois dígitos. 10, 11, 12. Em 2015, nós tivemos o topo da Selic, que eu acho que foi 14,5% ao ano. 2015. Em 2015 nós não tínhamos nem a crise que nós temos hoje. Nós estamos vivenciando a maior inflação dos últimos 21 anos. A maior inflação dos últimos 21 anos, desde o começo do Plano Real. O pior é que complica para todo mundo, porque você ganha um salário mínimo, o salário mínimo está dando para pagar as contas de casa, mas também está mal dando para comer. Mas para isso também,
que deixa para quando eu receber o salário. Quando recebe, paga as outras com tudo e esquece de fulano. Aí quem tem empresa, lasca também. Ou então não compra. Né? Então a empresa deixa de vender. E querendo ou não, tem que subir os preços, porque está tudo subindo, não tem como deixar barato. É complicado. É complicado. Mas são decisões do governo, né? São decisões do governo. Se nós estamos vencendo essa crise da inflação, a gente não pode culpar só a pandemia. Não podemos culpar só a pandemia. Por quê? Porque essa inflação ela tem várias consequências. Desde o câmbio que está alto, e é uma decisão política manter o câmbio alto, desvalorizar a moeda. A questão da inflação, o que foi que aconteceu ano passado? Nós tínhamos reserva de, nós éramos nós somos ainda o país que mais produz alimentos no mundo, é o Brasil. Arroz, soja, trigo, carne. Nós somos um dos maiores produtores. E nós tínhamos, até 2019, estoque altíssimo de alimentos. O que foi que o governo permitiu? Permitiu ano passado que o agronegócio vendesse esses estoques para o mundo afora. O mundo veio a pandemia, todo mundo ficou com medo, porque o povo estava em casa, não estava produzindo, então a demanda global por alimentos aumentou. Então, o que foi que o governo permitiu? Permitiu que os produtores do agronegócio exportassem os alimentos para fora, com preço alto, por conta que o dólar estava alto. Então, os produtores internacionais, os produtores locais, preferiram vender para fora com preço alto e não abastecer o mercado local. Sem estoque local e com a baixa oferta e alta demanda, os preços tendem a aumentar. E isso causa a inflação. A comissão parece que está trabalhando lá no município de Arroz, porque assim, o mel tá lá, né, tem um preço. Só que estava tão alto em outros estados que o pessoal dos produtores de lá preferiram vender para outros estados para ganhar mais em cima do que vender para o mercado local. Aí agora o mel está por causa que não tem produtor de perto, não tem, não cabe fora. Exatamente. Né? Então são decisões políticas, né? Que acabam, são também decisões políticas. É lógico que a gente não pode colocar só a culpa no governo, né? Mas a gente, grande parcela é culpa sim, né? Quais os riscos para investir? Então assim, qual o risco para investir? O grande risco para investir em renda fixa fica com a capacidade da instituição. Extensão. Eu vou puxar os cabelos de vocês dois. Qual é o grande... É tu mesmo, pô. Grande risco para investir em renda fixa. Ele não é nem doido. Eu puxo os cabelos dele se fizer isso. Eu vou separar vocês. Tá vocês lá pra fora. Tá vocês castigo. Igual um menino do fundamental. Ó, vamos aqui, ó. Presta atenção. Silêncio. O grande risco para investir em renda fixa fica com a capacidade da instituição emissora do título que o investidor decide aplicar seu dinheiro de honrar seus compromissos. Porém, títulos como o CDB, LCIs e LCAs contam com garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, instituição que protege o investidor até um teto de 250 mil por instituição financeira, mesmo com a mesma garantia da poupança. Só que tem um grande porém nisso tudo. Um grande porém. Mesmo os investimentos que têm cobertura do FGC, o FGC ele não é 100% seguro. Preste atenção nisso. O FGC ele não é 100% seguro. Por quê? Porque ele é uma instituição privada. E ele tem um limite. Se vários bancos quebrarem ao mesmo tempo, provavelmente o FGC não vai dar de conta de pagar todo mundo. Se vários bancos quebrarem ao mesmo tempo. Pedro, quer dizer que se eu investir em um poupança, deixar meu dinheiro na poupança, se for acima de 250 mil, ou em um CDB, se o meu banco quebrar, se vários bancos quebrar, quer dizer que pode ser que eu não receba esse valor?
Pode ser. Se houver uma grande corrida bancária, alguma crise enorme que cause uma corrida bancária e todo mundo for tirar dinheiro do banco e o banco quebre, corre o risco de todo mundo ficar sem dinheiro. Eu acho que essa possibilidade é quase nula. Por quê? Porque os bancos no Brasil, no Brasil, são as instituições que mais dão lucro no mundo. Não é nem no país, é no mundo. Os bancos brasileiros são as instituições que mais lucram no mundo. São as que têm o maior spread bancário do mundo. Para ocorrer uma corrida bancária, no ano passado, a gente teve esse medo com o coronavírus. De que realmente houvesse uma recessão mundial, que houvesse realmente um start mundial. E muitos economistas falaram que o coronavírus seria o novo start mundial. Sim, né? Oi? Pode. O sistema capitalista, ele, não sei se eu falei para vocês, mas assim como os outros sistemas ruíram, feudalismo, mercantilismo, o sistema capitalista também um dia vai acabar. Um dia vai se modificar. A gente não sabe quando. A gente não sabe quando. Mas ele vem demonstrando essas crises, que são cíclicas. São cíclicas, né? A gente teve a primeira grande crise com a quebra da Bolsa de Nova York, né, em 1919. Teve a crise de 2008, que vários países quebraram da Europa, os Estados Unidos também. Aqui também ocasionou a quebra de várias empresas. Teve essa crise de 2020, que foi também global, por conta do coronavírus. E quem sabe outras, né? Quem sabe outras pandemias e outras catástrofes. Não, mas é certeza de ter. Quando vai ter, né? Quando que vai ter? Daqui a uns 20, 30, 50 anos, quem sabe? Né? Ó, de 2019 para 2018 é menos de um século. Aliás, 2008. De 2008 para 2020 foi menos de 20 anos. E vão surgir outras crises. Isso é normal. 2008 foi a crise imobiliária. Mas os bancos têm que se prepararem, né? Assim. Vários bancos quebraram dos Estados Unidos na crise de 2008. Vários. Esse negócio que tem, que vão auxílio para esse banco, caso tiver perto lá nos Estados Unidos, não tem não? Auxílio? Tem um banco central que empresta dinheiro para os bancos, mas não é auxílio. O Banco Central socorre. O Banco Central socorre, mas não é um auxílio. De certa forma, é um auxílio em empréstimo, né? Em empréstimo. Já teve coisa bancária em algum país? Já. A gente teve recentemente na Grécia. Na Grécia. 2008. Na Grécia. Mas nessa pandemia agora não? Dessa pandemia, não. Que eu saiba, não. Mas a mais recente, acho que teve, foi na Grécia. 2008. Várias pessoas foram para os bancos sacar dinheiro porque com medo, né, de perder. Por conta que o país estava numa alta crise, né? E o governo queria tipo, congelar. Queria fazer o que Collor quis fazer aqui em 98, né? Congelar o dinheiro da poupança. E aí as pessoas foram nos bancos retirar o dinheiro com medo do governo congelar. Aí causou uma corrida bancária. O país quase quebrou. A Grécia quase quebrou em 2008. Não, tem várias crises, né? A questão da alta dívida pública, eles tinham. Eles fizeram a Olimpíada de 2004 e tiveram altos gastos com essa Olimpíada de 2004. Oi? Não teve o retorno esperado que eles imaginavam, né? Aí eu sei que
Várias instituições privadas também quebraram, né? Com a crise de 2008, vários bancos quebraram. E aí foi gerando uma crise imobiliária de forma que o governo aumentou a dívida enorme do país, da Grécia, de forma que o governo local quis congelar os salários, as aposentadorias e também quis congelar o saldo das poupanças do povo. Aí o que foi que o povo fez? Quis ir para o banco tirar o dinheiro para poder não ficar com o dinheiro preso. Foi a mesma coisa que em 98 que derrubou o Collor. Foi que aconteceu naquela época que fez o Collor cair. O Collor queria congelar o dinheiro da poupança. A inflação estava enorme. E aí, para tentar controlar a inflação, o Collor quis congelar o dinheiro da poupança para o povo não tirar o dinheiro da poupança para não gastar. Aí, para congelar o dinheiro da poupança, para o povo não gastar, para não aumentar a inflação. Aí, o que foi que aconteceu? Impeachment do Collor. Fica, porque quando o pessoal gasta, aumenta a demanda. Se aumenta a demanda e não tem oferta, os preços tendem a aumentar. Por que a Selic sobe? Porque que um dos remédios para controlar a Selic é aumentar a taxa de juros. Porque você resolve a inflação em dois quesitos. Quando você aumenta a taxa de juros, você aumenta os investimentos. Então, quem tem dinheiro, tende a deixar esse dinheiro investido para não gastar. Se investe esperando ter uma alta rentabilidade. Então, de certa forma, quando você investe, você não gasta agora para tentar gastar no futuro. E quando você aumenta também a taxa de juros, você torna também o crédito mais caro. Então, para você pedir um empréstimo, fica mais caro. Para você comprar uma casa, fica mais caro. Tudo fica mais caro. Então, a pessoa pensa duas vezes antes de comprar. Quando as pessoas não compram, diminui a demanda e tende a reduzir a inflação. Assim, né? Pode. Mas ele foi tudo, porque eu sabia que o bom Né? Tem algumas pessoas assim, que se candidatam à presidência, ou não são para assim, dar um público. Eu acho que teria que ter pelo menos uma educação financeira, porque eu tenho. O cúmulo do absurdo foi o escândalo de ontem. Que está todo mundo compartilhando, eu fiquei besta. Gente, tem que ir. Há uma decisão política. Como eu falei para vocês, por que o câmbio é alto? Eu compartilhei até um vídeo ontem no status do WhatsApp, a Dilma falando, né, no discurso do golpe, né, dela, do impeachment. Ela falando a questão do câmbio, né? O câmbio no governo Dilma, o dólar era R$3, R$3,50, o valor do câmbio, né? Quando o Temer entrou, o Temer começou a gastar as reservas de dólar que a gente tinha, e com isso o câmbio começou a aumentar. Do governo Dilma era R$3,50, quando o Temer entrou, aumentou para R$4. Quando o Bolsonaro entrou, o dólar estava em torno de R$4, 4 e pouco, 4,30. De 2019, o dólar já subiu para quase R$5. Em 2019, nós não tínhamos ainda pandemia. A pandemia vem estourar aqui no Brasil em março de 2020. Então, em março de 2020, nós já estávamos com o dólar beirando 6. Quando o pico da pandemia, o dólar já estava quase 6, né? Agora reduziu um pouquinho. Aí tem uma entrevista do Paulo Guedes, ministro da Economia, eu acho que de 2019, ele falando, né, que o câmbio estava muito baixo, que tinha até empregado indo para Disney. Estava muito alto o dólar. Então tinha que controlar aquilo ali, porque o dólar estava muito caro, né? Estava muito barato. E aí como é que cresce o país, né? Com dólar caro, porque se o dólar está barato, como é que o mercado interno que vai exportar para fora ganha, né? Aí o que foi que Paulo Guedes fez? Como ele comanda a política monetária brasileira, porque ele é chefe da economia, é chefe
é presidente do Conselho Monetário Nacional, né? A gente viu no começo dessa disciplina, ele tem informações privilegiadas, ele que comanda a taxa de juros, ele que comanda o câmbio, ele que tem uma série de decisões, ele que comanda a economia do país. Então, ele tem informações privilegiadas. E dizem que ele ganhou bilhões e bilhões de reais em paraísos fiscais justamente com a alta do dólar. Então, quanto mais alto, melhor para ele. Sim, né? Aí ele não é que quanto mais alto, melhor para ele, mas que ele utilizou dessa informação, desse controle dos juros mais altos, para investir em investimentos que estão atrelados ao dólar nessa cotação alta. Quanto mais alto o dólar, mais alto os preços também. Para isso. Olha isso. Quanto, né? Ele tá. Mas ele não cai. O Paulo Guedes, ele não cai. Por que ele não cai? Porque a grande mídia apoia ele. Por quê? Porque apoia ele? Porque ele é a favor da privatização irrestrita de O tudo. Guilherme Boulos está falando aqui, ó. O Guilherme Boulos botou, a alta do dólar é uma coisa boa para o Paulo Guedes. Aí pelo amor de Deus. E para a maioria da mídia. Vocês viram esse escândalo em Jornal Nacional, em grandes jornais? Não viram. Eu vi no CNN. No negócio. Muito pouco. Mas você não vê. Não na TV, foi, entendeu? A questão é que eles Não, eu vi no focam celular. na Eu vi na minoria CNN. que tem muito e esquecem da maioria que tem menos, né? Então, o que é o adequado é que seja uma coisa igualitária. Pelo menos que se tem deixar igual todas as classes. Certo que não tem mais classes, mas só uma comparação. Porque hoje em dia tem gente que não tem o que comer. Mas, Uti, essa é uma incongruência, esse é um erro, essa é uma falha do próprio sistema capitalista. Pensa o seguinte, o que foi que aconteceu segunda-feira dessa semana? Nós tivemos a queda das redes sociais, né? Do Facebook, do WhatsApp e do Instagram. Só em 4 horas, 5 horas que o WhatsApp... 6 bilhões. Sendo que a fortuna dele é de mais de 200 bilhões. Aí preste atenção. Vocês conseguem imaginar o que é 1 bilhão de dólares? Vamos colocar nem bilhão de dólares, 1 bilhão de reais. Vocês conseguem imaginar o que é 1 bilhão? Vocês conseguem imaginar o que dá para comprar com 1 milhão? 1 milhão, mais 1 bilhão. Imagine vejam o que o sistema capitalista permite. Permite altos bilionários, pessoas com 1 bilhão. O que as pessoas fazem com esse tanto de dinheiro? É um dinheiro que você não sabe nem o que compra. Aí você tem os extremos. Pouquíssimas pessoas com alta concentração de dinheiro e a maioria com nada. Porque o sistema capitalista só funciona se a grande parte estiver desempregada. Por que a gente está com alta taxa de desemprego? Né? Desempregado. O sistema capitalista só funciona assim, se a gente tiver uma alta taxa de desemprego e se tiver, né, várias pessoas pobres ganhando mais para o resto, pouquíssimas enriquecidas. Esse é o sistema capitalista. Por isso que até os próprios políticos atuais não querem que os cidadãos façam faculdade, porque eu percebi isso. Eu não venho faculdade. Não querem. Foi o ministro da Educação que disse que o certo é pouquíssimas pessoas, uma taxa da sociedade pequena, fazer faculdade, né? Na realidade, ele não disse isso. Ele disse o seguinte, que eu vi a fala dele. O que ele disse foi o seguinte, que o Brasil investiu demais na educação superior. Ele disse o seguinte, que investiu demais na educação superior, tem muitas faculdades e não investiu tanto na educação básica. A educação básica, ou seja, o fundamental. Ele falou o seguinte, que tem muitas pessoas que saem do ensino fundamental, do ensino médio, analfabetos funcionais. Em parte, ele tem razão. Né? Nós temos o Brasil... não defendendo ele, porque eu não defendo, né? Não estou defendendo ele. Mas o Brasil deve sim investir tanto na educação superior, como também na educação básica.
Porque hoje nós tem um índice, que é uma prova que é feita pela OCDE, que é a Organização dos Países na América, americanos e europeus, né? Que é denominado PISA, prova do PISA. Essa prova, ela mede o grau de escolaridade dos países. E o Brasil está lá no final do ranking. Nós levamos uma verdadeira PISA dessa prova. Né? Levamos uma verdadeira PISA. Mas assim, eu na verdade, eu nem assisti ele falando, eu fiz no Twitter. Pode. As pessoas dizendo, eu até comentei lá no Twitter. E ele fala mesmo, né? Ele é contra, eu né? acho um absurdo, porque, assim, nós estamos lutando e na minha concepção a gente tem que lutar pela igualdade. Por justiça, tipo assim, temos que dar oportunidade para as pessoas que não têm fome. No primeiro ano do movimento do Brasil, você era sempre Hoje nós estamos, acho que é na 12 ou na 13. Nós estávamos no oitavo, antes da pandemia. Mais alta. Oi? A produção mais alta que a gente já A sexta, foi a maior. Olha aí, então a gente não é tão ruim, não. E eles falam que com eles o Brasil vai virar tudo, né? O argumento dos bolsonaristas é isso. Quando a gente debate com eles, um dos argumentos principais que eles dizem, você quer que o Brasil vire uma Cuba, vire uma Venezuela. não é mesmo, é uma Vamos aqui, não vamos falar de política não, vamos falar aqui de investimento. Vamos aqui, vamos seguir, porque senão nós não conseguimos, eu tenho que parar na LCI, ração 10 e 15. O grande risco é o risco, né? O risco está na questão dos investimentos. Então, sem investimento tesouro direto, sem risco, praticamente sem risco, o risco é do governo. Se for um investimento ligado ao FGC, ele tem garantia do FGC. Lembrando que o FGC será até 250 mil por instituição financeira. Então, se você é uma pessoa rica, que você tem mais de 250 mil, divida esse dinheiro. Coloca até 250 mil em uma corretora, até 250 mil em outra, porque se você corre o risco, né, de aquela corretora falir e você não receber esse dinheiro. Aí, como é que esses investimentos eles são rentabilizados? Nós temos 3 formas de rentabilizar os investimentos. Rentabilizar é a forma como eles são, como é que eles rendem, como é que eles são calculados, né? Aí nós temos a pré-fixada, onde no momento da compra daquele título, no momento que você investe, você já sabe a taxa exata, né? Que aquele investimento será remunerado até o vencimento. Um exemplo, né? Você já sabe quanto é que você vai ganhar até o final daquele investimento. Exemplo, um CDB que rende 10% ao ano, né? Com um vencimento até 2022. Então, você investe naquele CDB, você vai ter até o final daquele vencimento daquele título, né? Você vai ganhar 10% ao ano. Se a Selic aumentar 12%, você já vai perder 2%, né, para a Selic. Pós-fixado, o acordo é como irá ser remunerado o capital. Então, na pós-fixada, você sabe que aquele rendimento vai render aquele índice. Se, por exemplo, a Selic pós-fixado pode ser atrelado ou à Selic, ou ao CDI, ou ao IPCA. Se esses índices sobem, o seu investimento sobe. Se esses índices caem, o seu investimento deixa de render aquele patamar. Então, ele é pós-fixado. Aí, exemplo, né? Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, né? Se a Selic aumentar, a poupança vai render 5% ao mês mais TR. Exemplo, um CDB que rende 93% do CDI, a própria taxa Selic, né? No caso do Tesouro Selic, e 5% de IPCA. E nós temos também o híbrido, onde você tem uma porcentagem fixa mais um indexador. Pode ser o IPCA, pode ser o CDI, pode ser a Selic, né? Aí nós vemos aqui a árvore, onde a gente pode ver os principais investimentos em renda fixa.
No topo, a gente tem o Tesouro Direto, onde a gente vai ter os investimentos que vão ter a maior rentabilidade. Eu não vou ter a maior rentabilidade, não. Os investimentos que vão ter a maior segurança, né? Os investimentos diretos, como eu falei, né, são os que têm o menor risco. Tem a poupança. A poupança é um investimento mais querido pelos brasileiros e é o mais comum. E também é o que rende menos. Pode ir. Aí nós temos os fundos de renda fixa, as LCIs, as LCAs, os CDBs e RDBs, os CRIs e os CRAs, as debêntures, as letras de câmbio e os aluguéis de imóvel próprio. Aí vocês podem perguntar, Pedro, aluguel de imóvel próprio? Aluguel de imóvel próprio é um investimento? Não deixa de ser. Não é que seja um investimento que você está comprando em um corretor e um banco. Mas, por exemplo, se eu tenho uma casa e eu tenho 2 casas, aí eu coloco uma casa para alugar e todo mês eu recebo aquele aluguel é um investimento de renda fixa, que todo mês você está recebendo o mesmo valor do aluguel. Então, não deixa de ser um investimento de renda fixa. Por mais que você não esteja comprando, investindo, colocando aquele dinheiro no banco, mas, de certa forma, você está com aquele dinheiro empacado no imóvel e aquele dinheiro empacado que está preso naquele imóvel está rendendo todo mês um aluguel para você. Então, isso não deixa de ser um investimento de renda fixa. Uau. Como eu faço para jogar a minha empresa no mercado de ações? Você tem que fundar, tem que abrir, tem que mudar a modalidade societária dela para uma sociedade anônima. Para você fundar uma sociedade anônima, tem as exigências pela CVM. Tem que ter um capital, acho que é acima de 2 milhões. Tem as condições lá. Naquele PDF que eu mandei para vocês de legislação, acho que deve ter. Lá na parte de sociedade anônima. Aí só olhar lá. Eu não vou saber de decorado, mas eu acho que tem um valor lá mínimo para você fundar a sociedade anônima e abrir o capital para poder abrir na bolsa e poder vender a parte das ações, né, do capital. Aí agora a gente vai ver cada investimento, certo? A gente vai ver cada investimento um por um, né? Os investimentos de renda fixa. Começando pela poupança. A poupança, ela é o investimento mais popular em renda fixa no Brasil. Cerca de quase 80% das pessoas têm investimentos guardados na poupança, né? Cerca de 80% das pessoas que investem têm investimentos, né, guardados na poupança. A rentabilidade. Quando a Selic, né, a rentabilidade da poupança é a seguinte. Isso é desde 2012, tá certo? Essa regra. Desde 2012. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês, mais TR. Pedro, o que é TR? TR é o que a gente chama de taxa referencial. Pedro, mas o que é essa taxa referencial? Foi uma taxa criada em 1994, se eu não me engano, esse ano, pode ser que eu esteja enganado, mas foi por essa década de 90, logo no comecinho dos anos 90. Foi uma taxa que foi criada justamente para aumentar o rendimento da poupança que estava perdendo para a taxa Selic. Então, foi uma taxa criada para aumentar um pouquinho a mais no rendimento da poupança. Desde 2017 que essa TR está zerada. Então, em 2016 teve um aumento da TR, estava 0,01%, mas desde 2017 que ela está zerada, né? 2017, vocês sabem, né? 2017 foi o primeiro ano depois do golpe, né? E desde isso que a gente está zerado. E quando a Selic é menor ou igual que 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da taxa Selic. No caso, hoje... A Selic é
8,5? Está 6,25. 6,25% ao ano. Então, como ela está menor que 8,5% ao ano, ela rende 70% dessa taxa. Então, ela está rendendo cerca de 4,3% ao ano, por aí. Está rendendo por aí. Então, rendendo bem menos, né? Rendendo bem menos do que a taxa Selic. Então, quando você investe na poupança, você está deixando de ganhar, né? Deixando de ganhar dinheiro, porque você poderia muito bem aplicar no Tesouro Selic, ou então em CDB, que rende 100% do CDI, né? O CDI hoje está 6,15% ao ano. Então, rendendo bem mais, né, do que os 4,3%. Não há incidência de imposto de renda. Agora o que é bom na poupança? Não há incidência de imposto de renda e a liquidez é diária. A liquidez é alta. Você coloca a qualquer momento, você pode tirar dinheiro da poupança, né? E uma das piores rentabilidades. Você falou que o dinheiro de emergência vai comprar na poupança. Não, jamais. É o seguinte, se você é uma pessoa que guarda dinheiro em casa, que guarda dinheiro no cofrinho, viu, Ruth? É uma pessoa que guarda dinheiro no cofrinho, tire do cofrinho e bota na poupança. É melhor ganhar um pouquinho do que não ganhar nada. Imagina aí, tu deixar esse dinheiro no cofrinho um ano parado lá. Quanto tempo tu perdeu? Tu já pode abrir uma conta, Ruth. Abre uma conta no Banco Inter e começa a depositar esse dinheiro no CDBs, investimento. Tu não já tem 17 anos? Tu já pode abrir. Mas tá perto. Mas você pode transferir. O quê? Você pode transferir para uma conta de um parente, enfim, tirar. Não impede essa questão de... você pode fazer Pix. Você tem um cartão. Se Pix, um deputado, eu acho que até marquei uma publicação que ela estava cancelar o Pix. Não, isso aí não vai acontecer, não. O Pix já ganhou o Estado brasileiro. Isso não vai acontecer, não. O que pode acontecer é eles cobrarem pelo Pix. O que pode acontecer, o que eu acho que vai acontecer. Oi? Mas, de qualquer forma, tem uma grande vantagem do Pix para a TED. Qual é a vantagem? Ele ser instantâneo. A TED, você faz uma TED, demora 30 minutos para chegar. E o Pix não, é instantâneo. Instantâneo, na hora. Mas também tem as coisas ruins. Eu contei até um caso que aconteceu comigo por menino da outra turma, né? Eu acho que eu não contei para vocês, não. Mês passado eu fui fazer um Pix da minha conta do Banco do Brasil para a conta do Nubank. Aí eu faço assim, as minhas contas, eu criei uma chave de e-mail para cada conta minha. Aí é assim, eu coloquei assim, Pix, aí o nome do banco, por exemplo, o Banco do Brasil, eu coloquei PixBB, aí eu boto as minhas iniciais, ph@gmail.com. Aí são as minhas chaves Pix. Aí do Nubank, Pix, Nubank, ph@gmail.com. Todas as minhas contas, elas têm essa... Eu criei um Pix para cada conta, né, com essas chaves. Aí eu fui fazer... Aí isso já está desde quando o Pix, né? Desde quando o Pix criou que eu criei essa chave, né? E todo mês eu faço, né? Transferência e tal. Aí quando foi no começo do mês passado, eu vim fazer um Pix de R$1.000 da minha conta do Banco do Brasil para o Nubank, para a minha conta de pagamentos do Nubank. Aí, em vez de eu digitar pixnubank.ph@gmail.com, eu só digitei pixnubank.gmail.com. E eu não sei onde é que eu estava. Não sei onde é que eu estava, que eu fui, não olhei, né? Porque geralmente eu olho, confiro bem direitinho. Eu acostumado, peguei
Confirmei, coloquei a senha lá no aplicativo. Quando eu fui ver no comprovante que não tinha caído na minha conta, que tinha caído na conta de outra pessoa. Ai, não tem como. Aí eu fiquei desesperado, né? Eu fiquei desesperado. Pronto, não tinha. Aí eu liguei. Como eu fiz a transferência do Banco do Brasil para o Nubank, aí eu liguei no atendimento, né? 24 horas no Banco do Brasil. A moça lá, muito educada, me respondeu, me tranquilizou, mas diz: ó, infelizmente a gente não pode fazer nada, porque você colocou sua senha. No momento que você colocou sua senha, você autorizou a transação. Você era para ter olhado, conferido antes de fazer antes de apertar a senha. Aí eu liguei, só tinha um e-mail, só aparece um e-mail e o nome da pessoa. Aí eu liguei para o Nubank, perguntei o que o Nubank poderia fazer comigo, se poderia dar o contato da pessoa e nada. O Nubank também disse que não poderia fazer nada. Isso foi no começo do mês passado. Aí eu digo, pô, perdi o dinheiro, né? Perdi os R$1.000. Aí eu disse, qual é a única forma que eu posso recuperar esse dinheiro? A única forma é se a pessoa devolver o Pix. Devolver o Pix. Ele devolveu eu fiz no primeiro dia, ele veio devolver lá pro final do mês, foi no dia 21 ou 22. Aí quando o dinheiro caiu, apareceu a notificação da pessoa lá, devolveu o Pix no valor de R$1.000 para você. Eu digo, menino, mas eu sou cagado mesmo, porque nunca que isso acontecer na história. Eu já tinha pensado que eu tinha perdido o dinheiro. São e-mails de verdade, eu criei. Mandei e-mail para ele, mas ele não me respondeu. Eu mandei, todo dia eu mandava uns 5 e-mails para ele. Se ele não me respondeu. Eu digo, quem são consciência numa crise dessa vai devolver R$1.000? Eu já tinha me, como é que diz? Eu tinha colocado na minha cabeça, me preparado psicologicamente que eu tinha perdido o dinheiro. E também tem aquela coisa de portabilidade, eu acho, né? Por exemplo, se eu faço um processo cadastrado no meu Gmail, por exemplo, na Inter, aí se eu vou mudar para o Nubank, ele vai me portabilidade. Pode. Você pode pedir a portabilidade de chave. Só que você desse, mãe, de uma amiga dela, fazer um pix pro meu, né? Aí eu uso o cartão de pai. Eu uso o cartão dele, ele usa mais que eu. Aí é no cartão dele, né? Aí o cara ia mandar, só que aí, em vez de cair para mim, não caiu. Foi para a conta do meu pai da Nubank. Não foi nada a ver. Ela falou, pai, você sabe onde foi cair porque o cara mandou R$50. Aí eu não posso para o menino. Eu falei, ele vai falar que caiu para ele. Aí não caiu para o meu, porque como a conta dele também era Nubank, era a conta do meu pai, aí o cara lá em pé. Pois é, eu sei que vocês têm que tomar o maior cuidado. Eu agora, quando vou fazer um Pix, eu olho 15 vezes antes de fazer. Não, agora é bom que você não aprendeu, né? Já, eu só cometo um erro uma vez. Tu tinha devolvido? Tu não tinha devolvido? Eu tinha. Eu também tinha, porque eu sou Porque eu sou uma pessoa que gosta de colocar no lugar do outro, mas se acontecer esse momento, né? Não, eu tinha também, porque eu não consigo ficar. Eu tinha devolvido. Tu não tinha, Rian. Rian, tu tinha, Rian. E tu não tinha. Imagina Tu se tinha. veio faz um mês, quando tem dinheiro que eu devolvo. É. Mas ele demorou um mês. Eu acho que ele ficou pensando. Ele passou 20 dias. Ele passou. Será que eu devolvo? Será que eu não devolvo? Eu acho que foi. Eu acho que ele gastou esse dinheiro. Quando ele recebeu o dinheiro para devolver. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Ó, vamos aqui, ó. Nós temos que parar na LCI, viu, ó. Nós temos que parar na LCI, que foi onde eu terminei da autoturno. Ainda bem que foi por aqui por dentro. Puxa. Será que eu tenho? Isso é aqui. Foi
disse, não, foi o Wesley. Foi. Foi o Wesley. Foi. Isso. Vamos lá. Pode. Ó, nós temos que parar na LCI, ó. Vamos aqui. A liquidez é diária, né, da poupança, e é uma das piores rentabilidades em renda fixa do Brasil. Ó, eu errei esse slide que era para ter as desvantagens, mas está repetido. As vantagens de investir na poupança. Resgate a qualquer momento, né, sempre levando em consideração que existe o aniversário da poupança. Ó, isso daqui é interessante de vocês para ser considerado. Por exemplo, quando você deposita o dinheiro no CDB ou então no Tesouro Selic, aquele dinheiro ele rende por dia, a cada dia. Ele rende por dia. Por exemplo, você depositou R$100 lá no CDB. Todo dia ele vai render um pouquinho. Todo dia ele vai render um pouquinho. Na poupança não é assim. É por mês, né? É por mês. Aí, Aniversário. Por exemplo, você deposita R$100 hoje, 8/10. Ele só vai render os 70% da Selic no dia 8/11. Não é dinheiro. Não é dinheiro. eu também. É pouco. Legal. Mas será que Se é bom, é excelente, né? Investir. Você tem que abrir conta em um banco de investimento ou em uma corretora. Você já pode. A partir de 17 anos já pode abrir no Banco Inter. nem 17 eu tenho? Se eu pegar o cartão de manhã, Sabe a dois, né? Poupança pode, menor de idade. se eu pegar o cartão de manhã, Pode, né? Pode. Só que o investimento é para ela, né? Oi? Essa é a lente. Tem tudo, é. É bem completo o sistema. Eu acho que tem até mais do que em algumas corretoras. É, bem simples e bem mais completo. Eu tava mais complexo. A Rico é. Não investi não. Só que fez um risco na aula, eu tava vendo. Aí vamos aqui, ó. A aplicação inicial da poupança, presta atenção, é a partir de R$1. Alguns bancos oferecem um rendimento extra e não há impostos e taxas. Eita, mas vocês conversam. Vou puxar as orelhas de vocês. Quando a gente está conversando aqui lá na aula, eu fico mais suave, não entende nada. Se você fica lá olhando, quer saber o assunto, você não consegue. Ó, não há impostos nem taxa, o bom é isso, né? Que não tem imposto de renda, nem IOF, não tem nada. Aí aqui, ó, tem alguns gráficos, né? Esse gráfico aqui é até 2020, né? Veja que auge da crise do governo Dilma, a poupança estava rendendo menos de 28, né? Aí aqui, ó, você tem de abril de 2020 até junho de 2021, ó. Veja a poupança, ó. Junho de 21, está perdendo 6,26%, desconsiderando a inflação, né? Considerando a questão da inflação. Então, a poupança está deficitária. Quem investe na poupança está perdendo dinheiro. Quem tem dinheiro guardado na poupança está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Aí vamos para... Eu vou separar vocês dois. Tesouro Direto. O Tesouro Direto... Eu já falei para vocês que o Tesouro Direto, ele é a questão da dívida pública, né? Eu falei para vocês, não sei se eu falei. A dívida pública, ela é causada por investimentos e não por financiamentos nem empréstimos. A maior parte da dívida pública brasileira é ocasionada por investimentos. O que acontece? O governo, ele emite títulos da dívida pública. Esses títulos são exatamente os títulos do Tesouro Direto. Então, o governo, né, ele, para captar recursos, né, para financiamento da dívida, das contas do governo, ele lança títulos da dívida para que investidores possam comprar, né?
Até 2002, esses títulos, só era possível você comprar títulos do Tesouro Direto se você adquirisse fundos de investimento, né? Renda fixa. Aí tinha lá, entre esses fundos, você tinha lá os do Tesouro. E aí, depois de 2022, o governo, né, permitiu que cidadãos comuns, né, pudessem comprar títulos da dívida através de bancos de investimentos e de corretoras. Com o Tesouro Direto, viabilizou-se a compra, né, direta desses títulos, com pequenos valores, né? Hoje você consegue investir com Tesouro Selic com R$30, né? Com 30 e poucos reais você já consegue investir. O que também reduziu os custos de intermediação. Investimentos em renda fixa são investimentos em renda fixa de baixíssimo risco ou risco praticamente zero, né? Para você investir no Tesouro Direto, o que você tem que fazer? Você tem que abrir uma conta ou em um banco de investimentos ou em uma corretora de valores, né? Habilitada para, no caso, para custodiar a questão do Tesouro Direto. Não são todos os bancos, nem são todas as corretoras que trabalham com a questão do Tesouro Direto, mas a maioria trabalha. Banco Inter trabalha com Tesouro Direto. Banco Inter, o BTG Pactual, né, os principais bancos de investimentos. A Rico trabalha, a Rico é a corretora. A Rico é uma corretora. A Isinvest, né, que agora não investe. A CLI, por exemplo, não trabalha. A CLI é uma corretora. A CLI, não sei se vocês sabem, mas a XP Investimentos, que é a maior corretora do Brasil, ela é dona da Rico e da CLI. A CLI, ela é uma corretora mais voltada para o mercado de ações. Então, você não vai encontrar títulos de renda fixa lá na CLI. O bom da CLI é que tudo é de graça. A questão das taxas, são quase zeradas as taxas. E a Rico, o grande diferencial da Rico é que ela tem investimento em renda fixa, né, e variável. Aí tem a taxa de custódia da B3. A B3 cobra uma taxa de 0,3% ao ano para os títulos, né? Os títulos lá. E pode haver também uma cobrança de administração que é cobrada pelo banco ou pela corretora. Pode ser cobrado, não quer dizer que seja sempre, mas pode ser que esteja. Aí os tesouros diretos, a rentabilidade dele pode ser pré-fixado ou pós-fixado. No caso pré-fixado, no momento da contratação já é definida a taxa, né? E o pós-fixado, no momento da contratação, define-se um indexador que servirá de referência para o cálculo de rentabilidade. No caso, a taxa Selic, né? Para o Tesouro Selic, e o IPCA para o Tesouro IPCA. Aí tem as modalidades, né? Que eu falei para vocês. O pré-fixado, o IPCA, né? Que vai render uma porcentagem mais IPCA, e o Tesouro Selic. Todos os títulos públicos possuem um preço, né, e um vencimento, né, e a tributação é regressiva. Aí aqui as três modalidades, né, de tesouro. Nós temos o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. O Tesouro Selic, tudo bem, Luana. No Tesouro Selic, a rentabilidade varia conforme a taxa Selic. É o menos complicado e volátil dos três títulos. O que é volátil? É quando o título ele muda, né? Muda ao longo do tempo, né? A rentabilidade dele. No caso do Tesouro Selic, como ele é um título geralmente que o pessoal investe para curto prazo, né? Geralmente é utilizado para reserva de emergência. Então você investe no Tesouro Selic, ele vai render a taxa Selic, né? Você deixa, em vez de você guardar o dinheiro em casa, você deposita na taxa Selic, no Tesouro Selic, ele vai render a taxa Selic, né? Vai ser redundante, mas não é. O Tesouro Prefixado, quando você compra, sabe exatamente qual a rentabilidade no vencimento, né? Seu preço, rentabilidade, pode ir. Até o vencimento, sofre oscilações, marcação ao mercado. O que é essa marcação ao mercado? Os investimentos prefixados, eles sofrem essa alteração por conta da inflação e do CDI. Por exemplo, aquele CDB que eu dei o exemplo para vocês, 6% ao ano que eu tinha comprado.
Eu comprei um CDB de 6% ao ano, eu vou ter que levar esse CDB até abril do ano que vem. Rendendo 6% ao ano, sem ter a Selic está 6,25%. Se a Selic subir para 10%, e dizem que eu estou perdendo em rentabilidade, né? Estou perdendo em rentabilidade, né? Cerca de quase 4%. Então, assim, ter cuidado, né? Ter cuidado antes de investir. Eu investi quando estava na boa, né? Ganhei esse tempo aí que estava 2%, ganhei esse 4%, e agora eu estou perdendo. Não é que eu estou perdendo, estou deixando de ganhar, né? É diferente. Querendo ou não, é diferente, né? Tem uma diferença entre perder e deixar de ganhar. Tesouro IPCA. Paga uma taxa, né, de juros fixa mais IPCA, seu preço de rentabilidade ao vencimento sofre oscilações e os vencimentos mais longos, né, são arriscados. As vantagens e desvantagens do Tesouro Direto. As vantagens. Possui liquidez de um dia, né? Você, no caso, para o Tesouro Selic, tá certo? Isso aqui é só... Mas os outros você também pode, né? Você pode também tirar, só que é o seguinte, se você investir no Tesouro Prefixado ou no Tesouro IPCA e você quiser tirar antes da data do vencimento, você perde percentual da taxa de rentabilidade, você também pode perder uma parte do valor que você investiu. Então, no momento que você compra, você pode tirar. Não é quer dizer que você, por exemplo, depositou R$1.000 no Tesouro IPCA que tem vencimento em 2030, quer dizer que você tem que levar até 2030. Não, você pode tirar antes. Só que se você tirar antes, você perde toda a rentabilidade, você perde parte do valor que você investiu. Então, não é bom. No caso do Tesouro Selic, não. Tesouro Selic você pode tirar a qualquer momento. E sem você recebe a rentabilidade. Agora os outros, o prefixado e o IPCA, se você tirar antes do vencimento, você perde. Apresenta a possibilidade de investimento em índices importantes da economia, como a Selic IPCA. É possível ganhar dinheiro com a venda antecipada de títulos de longo prazo. Os títulos podem ser utilizados como garantia para investimento de renda variável, como mercado futuro e menos contratos. Investimento inicial baixo, né? Antes era 100%, mas agora você consegue investir a partir de 30, 33, 35, né? 30, né? Isso é o Banco Inter, é? Possibilidade de montar uma carteira de títulos, né? E o rendimento próprio de 100% do CDI. As desvantagens. Possuem algumas taxas e tributos. Prefixado determinado pelo mercado, né? Pode render negativamente em caso de resgate, né? Antecipado de título de longo prazo. Ó, então, cuidado, né? Se você resgata antes, você perde, né, parte do que você investiu. Aí aqui tá as modalidades do tesouro. Tem o tesouro também, o IPCA e o prefixado, com juros semestrais. Qual a diferença do normal para o juro semestral? No juro semestral, no tesouro IPCA e no tesouro prefixado, no juro semestral, a cada semestre, a cada 6 meses, você recebe uma parte dos rendimentos daqueles juros. A cada 6 meses, cai na sua conta um percentual daqueles juros. No Tesouro IPCA com juros semestrais e no Tesouro Prefixado com juros semestrais, quando faz o aniversário de 6 meses da aplicação, você recebe parte do rendimento. Você recebe parte daquele juro, pagamento de parte. Cai na sua conta da corretora ou do banco. Não, cai a taxa, né? Se rende IPCA, vai render o período 3% mais IPCA. Cada 6 meses vai cair. Isso é bom? É. Isso é ruim? É. Por que é ruim? Porque quando vem cobrar também imposto de renda. Então é bom porque vai cair o dinheiro, mas é ruim porque também vem descontado o imposto de renda. Então, se você for considerar o desconto de imposto de renda, no Tesouro IPCA com juros semestrais, se você for contabilizar o quanto que você pagou de imposto de renda para o governo, naquele investimento, com juros semestrais, o desconto é maior do que com o normal. Então, assim, é bom, é uma faca de 2 gumes. É bom e é ruim ao mesmo tempo. Tá certo? Aí aqui as diferenças, né? No Tesouro Selic,
você tem uma taxa contratada, pode vir, né, uma taxa ágil ou deságil, né? Geralmente vem o deságil. O que é o deságil? É uma taxazinha que as corretoras elas oferecem a mais pelo Tesouro, né? Por exemplo, o Banco Inter, quando você vai olhar o Tesouro Selic, ele oferece uma taxa um pouquinho a mais do que a Selic, 0,16, olha aí, está com a corretora, acho que até 0,16. Tem corretoras que não oferecem essa taxa de deságio, que é uma porcentagem a mais, mas tem corretoras que oferecem, né? Aí é um título pós-fixado, né? A liquidez é D+1, tem IOF, imposto de renda, tem a baixa volatilidade, né? Se for até 10 mil, você tem a taxa zerada, a custódia zerada, né? Para aporte até 10 mil. E você pode retirar, né? Aliás, você recebe a rentabilidade quando você tira o título. Não é que está aqui no vencimento, não é que você tem que levar o Tesouro Selic até o vencimento. Você não precisa levar. Todos os títulos, eles têm uma data de vencimento. No caso do Tesouro Selic, você não precisa deixar o investimento rendendo até o final. Você pode tirar antes. A liquidez é D+1. Então, se você solicitar no dia, em algumas corretoras é D+0. Tem umas que a maioria é D+1, mas também tem D+0. Você pede no dia, no mesmo dia você consegue retirar, receber o dinheiro. O IPCA é investimento híbrido, né? Você recebe uma taxa contratada mais IPCA, a liquidez é diária. O IOF, esses que tem aqui o IOF só é cobrado se você tirar antes de 30 dias. Se você tirar o investimento depois de 30 dias, não tem cobrança de IOF, tá certo? O IOF só é descontado se você tirar o investimento antes de 30 dias. Aí, é muito volátil, né? Tem a cobrança de 0,25% ao ano de custódia da B3, né? E aí você só pode receber no vencimento, né? Aí pode tirar antes, né? Mas tem um desconto. Aí tem os CDBs, né? Como não vai dar tempo de explicar, né? Eu vou deixar isso daqui para próxima aula, tá bom? Alguém que estava no remoto entrou depois? Alguém que...